Conor McGregor acaba de ser visto visitando uma clínica de dor após o UFC 329 e está mudando a forma como os fãs veem seu retorno. Combinado com novas imagens dele mancando antes da luta, muitos agora estão se perguntando se os sinais de alerta estavam lá o tempo todo. Deixe-me decompor isso. Vamos começar com o momento que tem todos falando. Antes de Conor McGregor sair para sua revanche contra Max Holloway no UFC 329, câmeras no ponto de controle do octágono capturaram algo estranho. Ele tirou seus sapatos para a verificação de rotina do ponto de preparação e, ao fazer isso, ele tropeçou para trás e começou a favorecer sua perna direita. As imagens da transmissão mostraram McGregor favorecendo sua perna direita enquanto mancava depois que tirou seus sapatos, o que pode sugerir uma lesão pré-existente. Agora, esse é o ponto de controle. Essa é a clínica de dor do octágono, a última parada onde cada lutador é examinado por médicos antes de ser liberado para competir. E o que as câmeras capturaram lá agora está no centro de tudo. 69 segundos depois, McGregor estava na lona, seu retorno em ruínas, lutando pela primeira vez em mais de 5 anos. McGregor voou pelo ringue com um chute giratório esquerdo voador quando a luta começou, e caiu desajeitadamente em seu joelho direito. Depois de tentar chutar e bater em Holloway mais 2 vezes, ficou claro que McGregor não conseguia terminar a luta de peso welter programada para 5 rodadas. Então, naturalmente, a mancada no ponto de controle e o fiasco 69 segundos depois foram conectados instantaneamente. Essa perna já estava comprometida ao entrar. McGregor não esperou muito para responder essa pergunta por si mesmo. Ele postou nas redes sociais horas após a derrota e foi direto sobre isso. Ele disse que seu comando de cabeça estava gone, chamou de destruído, e insistiu que não tinha lesões antes da luta. Ele disse que tinha estado chutando durante todo o treinamento, plantado e pulando, até nos bastidores logo antes da entrada, e que o que quer que tenha acontecido, surgiu do nada. Ele se descreveu como o além do escuro, chamando toda a experiência de inferno. Essa é a versão de McGregor. Negação direta, sem rodeios. Mas as imagens do ponto de controle não desaparecem só porque ele diz assim. E não demorou muito para o presidente do UFC, Dana White, ser puxado para isso também. Repórteres o pressionaram após a luta, diretamente, sobre se poderia haver uma lesão pré-existente. White revidou com força. Ele disse que se houvesse uma lesão pré-existente, alguém teria notado. Que se ele estava mancando, colocou seus sapatos, correu direto para Holloway. White acrescentou que não achava que havia um problema anterior, embora admitisse que tudo é possível. McGregor simplesmente não parecia um homem carregando uma lesão naquela entrada. White foi ainda mais longe para comprovar isso. Ele apontou para o número absurdo de olhos que estavam em McGregor nos dias antes da luta. Ele até voltou para abordar a especulação mais uma vez, dizendo que o face-off sozinho estava com 80 milhões de visualizações. Então, se houve uma lesão pré-existente, alguém teria notado. Se ele estivesse mancando, ele não teria corrido direto em direção a Holloway. Esse é o cerne da negação oficial, com tanto conteúdo, tantos ângulos de câmera. Alguém certamente teria notado mais cedo. Mas aqui está a coisa. Alguém teria notado não é a mesma coisa que ninguém fez. E quando você volta e realmente olha para o que aconteceu bem antes da luta, a história fica mais confusa. Perguntado se pode ter havido uma lesão pré-existente, White disse que não havia sinais disso na sexta-feira na pesagem cerimonial, acrescentando que 5 anos afastado neste esporte é difícil e que estavam assumindo um ACL rompido. O que ele imaginou quando viu isso e o que os médicos também pensaram. Então o clipe do Checkpoint não é nada. É granulado, é breve, mas é vídeo real de McGregor mudando sua marcha bem antes de lutar. E é a razão pela qual toda essa história se recusa a diminuir, mesmo com a própria declaração de McGregor e as negações repetidas de White bem ao lado dela. Max Holloway, o homem do outro lado da jaula, tinha sua própria interpretação, e ele não foi tímido em compartilhá-la também. Durante a luta em si, Holloway disse que sentiu que algo estava errado quase imediatamente. Ele disse ao árbitro Mike Beltran para parar a luta porque era claro que algo havia mudado em McGregor. Holloway disse que continuou dizendo a Beltran para parar a luta porque era aparente que McGregor estava lesionado. Mas o ex-campeão continuava dizendo, lute. Holloway disse que você poderia ver sua atitude mudar durante a luta e que quando viu machucado, disse ao árbitro para chamar. Essas são 3 contas separadas agora, todas circulando os mesmos 69 segundos de 3 ângulos diferentes. McGregor diz que veio do nada. White diz que o vídeo não suporta uma lesão anterior. Holloway diz que sentiu fisicamente a mudança em McGregor durante a luta, o suficiente para pedir que fosse parada. E então ao que aconteceu logo depois que McGregor deixou a jaula. Ele não fez nenhuma de suas coletivas de imprensa pós-luta usuais. Ele não falou para a câmera. Não fez a entrevista do octógono.
Conor McGregor saiu da T-Mobile Arena imediatamente após sua derrota no evento principal do UFC 329 e direto para um carro esperando, sofrendo uma lesão na perna direita suspeita de ser um ACL rompido segundo médicos de acordo com Dana White. Direto para um carro. Sem câmeras, sem perguntas, sem chance para alguém olhá-lo nos olhos e perguntar sobre aquela marcha no checkpoint. Para um lutador que passou mais de uma década sendo o homem mais barulhento em qualquer sala em que entra, esse silêncio disse quase tanto quanto o vídeo fez. É aqui que a história toda começa. Alguns segundos de vídeo granulado, um joelho que cedeu antes da luta até começar de verdade, e 3 homens diferentes dando 3 versões diferentes do que levou a isso. Para entender por que esse momento tem tanto peso, porém, você precisa entender exatamente o que estava em jogo nessa luta, e apenas o quão mal tudo desabou uma vez que a porta da jaula foi fechada. Para entender o quanto aquele manco importava, você precisa entender o que aconteceu no momento em que a luta realmente começou. Porque isso não foi uma construção lenta para uma lesão no joelho. Foi instantâneo. McGregor saiu ao som de sua música de entrada, exibindo um mohawk fresco que não usava desde seu debut no UFC mais de uma década antes. McGregor entrou na arena parecendo a versão de si mesmo que primeiro cativou o mundo do MMA há mais de uma década. Trazendo de volta seu penteado mohawk de assinatura pela primeira vez desde seu debut no UFC em 20 e caminhando para o octógono acompanhado por sua icônica música de entrada. Então a buzina soou e tudo mudou em um instante. McGregor dobrou sua perna direita em uma tentativa de chute corrido durante os primeiros segundos de sua revanche contra Max Holloway, no evento principal do UFC 329. Caindo instantaneamente no ringue, com a lesão comprometendo severamente seu equilíbrio pelo curto restante da luta. Ele não ficou caído, porém, ele tentou se levantar e continuar lutando. McGregor tentou recuperar seu equilíbrio mas desabou no ringue mais 2 vezes sem receber um golpe de Holloway. E o árbitro Mike Beltran rapidamente reconheceu que algo estava seriamente errado, quando Holloway fez uma breve pausa e olhou para o árbitro enquanto McGregor fazia uma careta de dor visível. Depois de ficar de pé brevemente mais uma vez, McGregor reconheceu que não podia continuar, levando Beltran a desistir do confronto apenas 69 segundos na luta. 69 segundos. Esse é todo o retorno. 5 anos de espera. E acabou antes da maioria das pessoas naquela arena ter se acomodado em seus assentos. Há uma ironia brutal enterrada nisso também, uma que se conecta diretamente àquele vídeo de checkpoint. Essa não era a primeira vez que McGregor tinha problemas no joelho contra esse oponente exato. Ironicamente, McGregor também sofreu uma lesão no joelho durante seu primeiro confronto com Holloway volta em 2013. E naquela ocasião, ele lutou através da lesão e conquistou uma vitória unânime. Desta vez, porém, o dano parecia muito mais grave. Então a história é aqui. Um problema no joelho contra esse mesmo homem, mais de uma década à parte, com resultados extremamente diferentes. Na primeira vez, ele apunhalou e venceu. Desta vez, seu corpo simplesmente não deixou. Uma vez que a luta foi desistida, Holloway não se gabou. Não exatamente. Mas ele também não foi tímido sobre reconhecer o que tinha acontecido. Falando para a arena depois, ele disse à multidão que vaiava que McGregor era um animal absoluto, recontando como ele tentou desistir da luta ele mesmo quando viu que McGregor estava machucado. Mas McGregor manteve pedindo para lutar. Ele prometeu à multidão que uma luta de trilogia estava chegando, brincou que todos iam ganhar esse dinheiro. E então adicionou, quase como uma parte, que ele tinha McGregor fraco nos joelhos. Essa é a leitura de Holloway de dentro da jaula, que McGregor queria continuar mesmo enquanto seu próprio oponente estava pedindo ao árbitro para parar. Esse detalhe importa, porque vai contra a ideia de que isso foi algum pequeno ajuste que McGregor poderia ter lutado se quisesse. Ele tentou. Sua perna simplesmente não aguentou. Dana White, por sua parte, admitiu que todo o incidente o pegou de surpresa. Quer dizer, eu estava esperando pelo menos uma guerra de um round, disse o CEO do UFC Dana White em sua coletiva de imprensa pós-luta. Quem sabia do que Conor era capaz em termos de condicionamento cardíaco, o que quer que fosse, depois de um afastamento de 5 anos. E lá está. Estamos assumindo um LCA rompido. Não sou médico, mas é o que imaginei quando vi, e os médicos pensam a mesma coisa também. Um LCA rompido, nos segundos iniciais, em um chute que ele havia dado 1000 vezes no treino de acordo com seu próprio relato. E o clipe do checkpoint de minutos antes ainda estava lá, sem resolver, recusando-se a se alinhar perfeitamente com a história de ninguém. O que torna isso ainda mais doloroso é o cenário. Este não era apenas um car regional pequeno. White informou que a renda de portaria foi de 26,4 milhões de dólares, a mais alta na história do UFC, com a frequência na arena T-Mobile esgotada atingindo 20.076. Fãs pagaram bem mais de 4 dígitos por ingressos. Tudo construído em torno de ver McGregor finalmente voltar à jaula depois de meia década longe. Em vez disso,
Eles tiveram um pouco mais de um minuto de ação e um lutador que saiu em um carro sem dizer uma palavra para as câmeras. Essa é a tensão subjacente a tudo. Uma renda recorde. O tão esperado retorno de uma lenda. E um joelho que cedeu antes da história sequer ter uma chance de começar. Para entender como chegamos a este ponto, porque os riscos eram tão altos, porque o hype durou tanto tempo, é preciso lembrar exatamente quanto tempo McGregor ficou afastado. E por que esta luta deveria ser aquela que finalmente responderia a cada pergunta pendente sobre ele. 5 anos. Esse é o tempo que os fãs estavam esperando por este exato walkout. E esse número é toda a razão pela qual o UFC 329 carregava o peso que tinha. O último aparecimento de McGregor no octógono havia terminado quase tão mal quanto este. Uma perna quebrada em sua luta trilogia com Dustin Poirier. A lesão também vem apenas 5 anos depois que McGregor sofreu a horrível perna quebrada que encerrou sua luta trilogia com Dustin Poirier em julho de 2021 e o manteve fora de competição até o UFC 329. Aquela quebra de perna não era uma pequena nota de rodapé. Foi uma das lesões mais horríveis que os fãs jamais viram acontecer ao vivo dentro da jaula e o manteve fora de ação por meia década. Nesse período, McGregor tentou voltar mais de uma vez, e cada tentativa desabou antes de chegar à jaula. O desastre voltou em 2024, quando McGregor cancelou a luta contra Michael Chandler, com a luta adiada indefinidamente e depois cancelada completamente, deixando McGregor furioso enquanto Chandler seguia em frente para lutar contra Charles Oliveira enquanto ele permanecia afastado. Uma lesão no dedo do pé foi culpada por aquele colapso em particular, adiando ainda mais seu retorno. McGregor quase conseguiu um retorno em 2024 contra Michael Chandler. Mas uma lesão no dedo o deixou fora de ação por mais 2 anos. Então, quando o UFC 329 finalmente chegou, esta não era apenas outra luta. Era a luta que os fãs já não acreditavam que fosse acontecer. Havia uma piada recorrente entre os fãs documentada por meios que rastreavam seu retorno, que as pessoas só acreditariam nisso uma vez que ele estivesse literalmente em pé na jaula. E havia mais nos ombros de McGregor do que apenas ferrugem de octógono. Sua vida pessoal durante esse período de 5 anos havia sido turbulenta, para dizer o mínimo. Ele enfrentava problemas legais bem além do drama típico dos lutadores, incluindo ser responsabilizado civilmente por estupro em um veredito de 2025 na Irlanda. Ele também havia recebido uma suspensão de 18 meses do órgão antidoping do esporte, após vários testes perdidos, ligados a um estilo de vida descrito como errático. Sempre em viagem, vale notar que ele nunca falhou de fato num teste antidoping e permanece entre os lutadores mais testados da história do UFC. Tudo isso estava incorporado na pressão em torno dessa luta. Não era apenas uma questão de seu corpo ainda poder se apresentar. Era uma questão de saber se o homem que uma vez havia sido o rosto de toda a promoção poderia montar qualquer versão de uma história de redenção. A semana de luta reforçou essa ideia também. McGregor falou sobre reforma religiosa, sobre estar focado como nunca antes, e depois apareceu com esse Mohawk, uma referência ao jovem lutador que estreou contra Marcos Brimage mais de uma década antes. Por trás de todo esse barulho, o que estava em jogo era brutalmente simples. Uma derrota que o deixaria com um recorde que a maioria das pessoas não associaria a uma lenda. McGregor precisava muito de uma vitória no sábado. Caso contrário, ele cairia para um de 4 em seus 5 lutas mais recentes. É a matemática que fez essa luta parecer uma beira de precipício em vez de apenas outra tentativa de retorno. Mais um revés, e os números deixariam de apoiar qualquer argumento de que ele ainda pertencia ao topo do esporte. Mesmo o homem do outro lado da jaula carregava sua própria versão de urgência. Holloway nunca havia lutado no peso meio-médio antes em sua carreira, subindo do peso-pena especificamente para essa revancha. Mas essa não era uma luta de peso-pena. Em vez disso, eram 2 ex-campeões de peso-pena se encontrando em 170 libras, uma classe de peso em que Holloway nunca havia competido. Nos anos após perder para McGregor aos 21 anos, Holloway havia construído um dos currículos mais decorados da história do esporte, tornando seu orgulho do Havaí com uma sequência impressionante na divisão dos 145 libras, vencendo as próximas 13 lutas e conquistando o título peso-pena, enquanto se tornava um dos lutadores mais amados do UFC, acumulando recordes como líder do UFC em tempo total de luta e ataques significativos desferidos. Então essa não era uma luta desigual no papel. Eram 2 ex-campeões, um tentando reescrever o final de sua carreira, o outro tentando fechar um capítulo que havia aberto quando ele tinha apenas idade suficiente para beber legalmente. Os analistas que cobrem o período de preparação não foram tímidos em sinalizar o risco também. Uma análise apontou que McGregor tinha muito a provar, dados o tempo parado e a idade, levantando também dúvidas sobre como sua perna operada reagiria, e como uma luta mais longa apenas aumentaria as chances de ele desaparecer enquanto Holloway acelerava o ritmo.
É exatamente isso que torna os 69 segundos e o sinal de claudicação tão impactantes. Todo esse desenvolvimento, os 5 anos, o drama legal, os retornos fracassados, o Mohawk, o portão recorde, desabou em pouco mais de 1 minuto de ação. O retorno que os fãs esperavam há meia década não foi descarrilado por uma performance ruim, ou por um oponente melhor acertando o golpe perfeito. Desabou em seu próprio chute, nos segundos iniciais, antes mesmo de Holloway acertar um golpe significativo. Para realmente entender por que essa lesão em particular parece tão carregada, você precisa se afastar ainda mais do que apenas uma luta. O corpo de McGregor tem um longo e documentado histórico com exatamente esse tipo de momento, e é justamente nesse padrão que reside o verdadeiro peso desta história. Aqui está o que torna essa situação toda diferente de uma lesão fortuita normal. A carreira de McGregor é basicamente uma cronologia de pernas falhando nos piores momentos possíveis, e isso é apenas a entrada mais recente. Volte a 2013, a primeira vez que ele enfrentou Holloway. Ele machucou o joelho naquela luta também e enfrentou mesmo assim, sofrendo uma lesão no joelho. Durante seu primeiro encontro com Holloway em 2013, ocasião em que ele enfrentou a lesão, e conquistou uma vitória unânime. Esse resultado virou parte de sua lenda. Prova de que lutava machucado e ainda vencia. Depois vem 2021, e a fratura na perna contra Poirier se tornou uma das lesões mais comentadas na história dos esportes de combate. Um momento tão severo que o manteve fora do octógono por meia década depois. Essa lesão é a razão pela qual esse retorno do UFC 329 existiu. Era suposto ser a resposta para 5 anos de IC. Depois, em 2024, a lesão no dedo do pé descarrilou a luta contra Chandler antes mesmo de acontecer, adicionando mais 2 anos a um período de inatividade já longo. 3 lesões diferentes, em 3 momentos distintos da carreira, e sempre. Seu retorno foi adiado ainda mais. Agora alinhe isso contra o que aconteceu no Checkpoint. Até quem não costuma acreditar em lesões escondidas antes da luta tem que admitir que as imagens são estranhas, dado tudo o que veio antes. Uma mancada flagrada em câmera, momentos antes de enfrentar um homem contra quem já havia machucado o joelho, apenas para aquele joelho exato ser o que cedeu. Escritores cobrindo as consequências se apoiaram nesse padrão bastante. Uma peça enquadrou todo o final como uma continuação apropriada da forma como a segunda metade de sua carreira geralmente se desenrolou, apontando que na década desde sua luta de boxe Mayweather de 2017, McGregor foi apenas 1 em 4 dentro do octógono com 4 perdas por nocaute. 2 lesões que ameaçam a carreira e uma demolição de 40 segundos de um Donald Cowboy Cerrone muito desbotado em 2020. É uma estatística brutal de encarar. Uma vitória em 5 lutas ao longo de quase uma década, com várias lesões graves o bastante para ameaçar a carreira por si só. Seu auge, por contraste, foi quase irreconhecível daquele período. Em seus primeiros 3 anos e 7 meses como lutador do UFC, McGregor venceu 9 de 10 lutas, estabeleceu inúmeros recordes de pay-per-view, vingou sua única derrota para Nate Diaz e se tornou o primeiro campeão simultâneo de 2 divisões na história do UFC, ao nocautear José Aldo e Ed Alvarez com apenas 11 meses de diferença. Então você tem 2 versões muito diferentes do mesmo lutador separadas por uma luta de boxe e uma montanha de dinheiro. A versão antes de 2017 quase perdeu. A versão depois quase venceu. E quase todos os reveses foram ligados ao seu corpo simplesmente não aguentando mais. É exatamente por isso que o clipe do Checkpoint se recusa a desaparecer como uma coincidência. Ninguém pode provar de fato o que aquele mancá significava. É que aconteceu com um lutador cuja segunda fase inteira foi definida exatamente por este tipo de momento. Uma perna cedendo no pior momento possível, bem quando todo o esporte está assistindo. Nem mesmo Dana White, no mesmo instante em que negava uma lesão pré-existente, praticamente admitiu que o próprio afastamento era a verdadeira ameaça. Ele apontou claramente que 5 anos fora deste esporte é difícil, uma linha que funciona dos 2 lados. Explica por que seu condicionamento falhou no 3º round, mas também ressalta o quanto de ferrugem e desgaste físico se acumulou durante esse período, tornando qualquer pequena dor pré-luta muito mais plausível do que teria parecido de um lutador em seu auge atlético. Esse é o padrão que está por baixo de toda esta história. Não uma resposta limpa, mas um lutador cujo corpo vem cobrando a conta há uma década. E uma câmera de Checkpoint que aconteceu de capturar mais um capítulo disso em tempo real. E uma vez que a luta terminou, esse padrão não se resolveu, apenas abriu a porta para um conjunto inteiramente novo de perguntas sobre o que vem a seguir. Então, para onde tudo isto realmente nos deixa? McGregor saiu da arena aquela noite sem falar para uma única câmera, direto a um carro à espera, terminando a noite no hospital, não na coletiva. McGregor, entrando na luta após um afastamento de 5 anos,
Construiu muito hype e antecipação em torno de seu retorno no sábado. Esperando reviver a carreira como headliner da International Fight Week. Em vez disso, ele pode voltar à lista de lesionados por muito tempo. Essa é a realidade crua que paira sobre tudo agora. Seja lá o que aquele mancar no checkpoint significasse, o resultado é o mesmo. Outra recuperação longa, outra espera indefinida, outra rodada de incerteza sobre se ele jamais voltará àquela gaiola. Holloway, por sua vez, também não está esperando quietamente e em silêncio. Ele já pediu por uma trilogia, dizendo à arena vaiada que havia tanto hype por aquele primeiro encontro anos atrás e que precisavam fazê-lo de novo mais uma vez. Essa é a leitura de Holloway sobre onde as coisas estão, não eliminado, mas circulando, pronto para uma terceira luta sempre que a perna de McGregor permitir. A incerteza não é apenas sobre seu joelho, também. É sobre o calendário em si. McGregor fez 38 anos logo ao redor desta luta, e por mais severa que a lesão do ACL se revele, A recuperação nessa idade não se move no mesmo cronograma que fazia antes. Uma análise da luta não poupou palavras sobre o que isso significa, apontando que isso foi, em muitos aspectos, um desfecho apropriado para a segunda metade de uma carreira que produziu seu portão maior, sentado lado a lado com seu desfecho mais anticlimático. E ainda assim, o próprio McGregor não parece um homem pronto para aceitar esse enquadramento. Mesmo na mesma semana antes desta luta, ele havia dito à mídia que pretendia continuar lutando de alguma forma, para sempre. Essa é a tensão com que a história termina. Um lutador cujo corpo escreve um final, e outro cuja boca insiste em escrever outro. O que sobra, na verdade, é um pequeno trecho granulado de uma câmera de checkpoint. 3 homens dando 3 contas diferentes do que significava, e um joelho que cedeu exatamente da forma como seu corpo tem estado ameaçando por anos. Ninguém envolvido produziu uma prova irrefutável provando que a perna estava comprometida ao entrar. Mas ninguém produziu nada que a esclareça completamente também. Nem os 80 milhões de visualizações do confronto, nem a declaração de McGregor, nem a insistência de White de que alguém notaria. O que realmente foi exposto naquela noite não foi um único segredo oculto. Foi o peso acumulado de 5 anos, 3 lesões anteriores, e um momento muito breve, muito público, onde uma mancada e o retorno de uma lenda colidiram, na frente de uma arena lotada e milhões de câmeras. E nenhum lado largou completamente sua versão desde então. Fontes: CBS Sports. O fim decepcionante do UFC 329 da turnê de redenção de McGregor. CBSSports.com UFC News UFC 329 Conor McGregor Can Injury Career Redemption. CBS Sports. McGregor divulga comunicado sobre perda no UFC 329. CBSSports.com UFC News Conor McGregor UFC 329 Loss Injury Statement. ESPN. McGregor se machuca na perna com chute inicial contra Holloway. ESPN.com O Megman Stoit. EID 49.340.329 McGregor. Injuries Leg Opening Kick. Voss Holloway UFC 329. QBS Sports. Resultados e atualizações ao vivo do UFC 329. CBSSports.com UFC News UFC 329 Fight Walters Conor McGregor Max Holloway Live Updates Live. Yardbarker. Retorno de McGregor ao UFC termina em decepção. Yardbarker.com MMA Ariquiles Conor McGregor's UFC Return End in Art Break After Apparent Knee Injury at UFC 329 Isobrer 1 Nil 0173914453548. Notícias NBC. McGregor sofre lesão no joelho no retorno. NBCnews.com e Seixas Sports e UFC. Conor McGregor suffers early knee injury reter losses. Max Holloway UFC RCNA 552729. Wikipedia. UFC 329. And wikipedia.org Wig UF C329. MMA Mania. Cronograma de retorno rastreando o retorno do UFC 329 de McGregor. Mamania.com UFC Ventis PPV 455,372 Timeline to Return Tracking Conor McGregor's UFC 329 Comeback. Yahoo Sports. Resultados do UFC 329. McGregor rompe o joelho. SportsYahoo.com MMA Live UFC 329 Live Tools Conor McGregor vs Max Holloway 2 Updates Round by Round Scoring Highlight 60.798 e IKTML. Yahoo Sports. Dana White reage à lesão brutal de McGregor no UFC 329.
SportsYahoo.com, MMA artigo, Dana White reacts Conor, MC Gregor's brutal, UFC 3, 129, injury, in comeback fight, unbelievable, 63.321.379 JTML. Sky Sports. MC Gregor do UFC 329 lesionado no retorno. SkySports.com. MMA, News and 18, 1,824 13,562,697 UFC 329 Conor MC Gregor, injured in return against Max Holloway, Paddy Pimblett beats Benoit Saint-Denis within a minute. Detroit News. O que houve com Conor MC Gregor? DetroitNews.com Story Sports Author 2026 7-12 Deb Conor MK Gregor Injury Updates What We Know After UFC 3. Aged, 29 loss, Ninety billion 891,534,000